Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos, né? Na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Aqui de novo o pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria estarmos todos acompanhando Números capítulo 27. E aqui chegamos num momento tão difícil, tão pesado, mas necessário para todos. Lembre-se, todos temos que passar. Ninguém é eterno. Aqui Moisés está com 120 anos e Deus olha para ele e diz: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que eu tenho dada aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Interessante, né? Chega então agora o momento de Moisés ser recolhido. Estamos em Números capítulo 27, do versículo 12 ao 23. E o Senhor manda, literalmente o Senhor manda, que se constitua agora Josué em seu literal sucessor. Aqui, irmãos, nós vemos, infelizmente, a consequência, né? A consequência daquele erro tão grave, tão rápido, de Moisés e Arão ali em Meribá, que não tiveram literalmente percepção do que ali estava acontecendo. Todos nós nos recordamos da desobediência desses dois homens, e a consequência foi: não falaram à rocha, mas tocaram na rocha. E Moisés e Arão não tiveram permissão de entrar na terra junto com a nova geração. E olha que Moisés pediu repetidamente ao Senhor, mas Deus insistentemente negava. Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 4. Você verá Deus dizendo o último não e literalmente não cedendo a Moisés a possibilidade de entrar na terra prometida. Mas ao menos Moisés teria a chance de ver. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 42 a 52, 48 a 52. Depois, no capítulo 34 de Deuteronômio, que o Senhor permite a Moisés que Moisés suba ao monte Nebo, na cadeia de montanhas de Abarim, e veja tudo que Israel ia herdar. E de forma muito linda, Moisés, extremamente obediente, ele aguarda as últimas ordens, ele cumpre as últimas ordens, e ele sobe no monte, e o Senhor recolhe para si o seu grande servo. Eu quero começar fazendo uma comparação muito interessante entre Moisés e Josué, porque a partir do versículo 15, obviamente Deus olha para Moisés e, em atenção a um pedido dele, Deus coloca um novo líder. Um líder que estivesse à altura de todo o desafio nobre que haveríamos de ter pela frente. E aí, do versículo 15 até o 23, Deus escolhe Josué. Se nós pararmos e pensarmos em muitas ocasiões durante todo o seu longo ministério, Moisés havia demonstrado ser um verdadeiro líder ao preocupar-se mais com o povo que consigo mesmo. Você se lembra que 2 vezes Deus havia feito a oferta de destruir os israelitas e de começar tudo de novo, uma nova nação com Moisés, mas Moisés, recuou e recusou? Veja Êxodo, capítulo 32, versículo 7 a 14, veja Números, capítulo 14, versículo 11 a 19. E com frequência, além de recusar, ainda intercedeu pelo povo quando o julgamento de Deus estava prestes a cair sobre todo Israel. Moisés havia sido mal entendido, criticado, quase apedrejado
mas continuava sendo um pastor fiel para o seu povo. E agora, quando a gente abre esse texto interessante, você vê que mesmo com a sua morte se aproximando, Moisés não pensa em si, mas pensa no futuro de Israel. Sua grande preocupação era que Deus providenciasse um líder para o povo, pois eles não passavam de ovelhas, literalmente não passavam de ovelhas. Certamente não foi motivo de surpresa Josué ter sido escolhido por Deus para tomar o lugar que havia sido de Moisés, uma vez que Josué havia trabalhado junto com Moisés desde que a nação havia deixado o Egito. Ele liderava o exército israelita em todas as vitórias, principalmente contra os amalequitas. Ele ministrava como servo de Moisés, chegando inclusive subir ao Sinai, quando Moisés recebeu de Deus toda a lei. Como um dos 12 espias, juntamente com Caleb, encorajou o povo a entrar na terra. Era cheio do Espírito, havia nele disciplina, absoluta disciplina, e havia nele subordinação e obediência. Josué era, se pensarmos em todos os aspectos, o sucessor perfeito de Moisés. E Moisés recebeu seu chamado e comissão lá na solitude do deserto de Midian. Você se lembra Êxodo 3, quando ele estava sozinho com as ovelhas? Mas Josué foi comissionado publicamente por Moisés e Eleazar, o sumo sacerdote. Eles chamam todo o povo, eles chamam todos os líderes, e Moisés impõe as mãos sobre o seu sucessor e concede a ele a autoridade que havia recebido de Deus, sendo que Eleazar usaria o Urim e o Tumim para ajudar Josué a saber qual era a vontade de Deus. Nas semanas seguintes, o que aconteceu? Bem, veremos que Moisés transmite gradualmente mais responsabilidade a Josué, de tal modo que o povo aprendesse a respeitá-lo e a obedecer a ele como líder escolhido de Deus. Parte do discurso de comissão de Moisés encontra-se em Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 a 8. E Deus deu ainda mais encorajamento a Josué quando diretamente falou com ele. E isso está registrado em Josué capítulo 1, versículo 1 a 9. Durante os anos que serviu com Moisés, Josué aprendeu alguns princípios valiosos da vida espiritual e do serviço. Princípios que ainda têm, inclusive, aplicação pessoal nos dias de hoje. Ao ler o livro de Josué, vemos que ele se preocupa com a glória de Deus, com o bem-estar do povo, e que tinha o cuidado de obedecer às ordens que Deus lhe dava. Nas duas primeiras ocasiões, inclusive, em que Josué não buscou a vontade de Deus, levou a nação a derrotas vergonhosas, como estudaremos em Josué 7 e Josué 9. Mas pode-se dizer que, em seu favor, ele confiou em Deus para transformar seus erros em sucesso no final. Sob a liderança de Josué, irmãos, os israelitas se uniram para derrotar as nações pagãs em Canaã e para estabelecer a nação de Israel. E, antes de morrer, Josué reuniu os líderes e o povo e levou-los a consagrar a si mesmo e suas famílias ao Senhor, afirmando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma das responsabilidades dos líderes cristãos de hoje
é providenciar para que a geração seguinte esteja preparada para dar continuidade à obra. A única coisa que impede a extinção de uma igreja local é a nova geração, irmãos. E a menos que os ensinamentos e treinamentos de novos líderes existam, nós estaremos colocando em perigo o futuro das nossas igrejas, dos nossos lares, dos nossos países. Então é interessante que, como aconteceu com Josué, que possa acontecer conosco, que possamos ser capazes de treinar novos liderados, para que, quando Deus nos chame, possamos ter alguém para continuar todo o lindo trabalho que Deus um dia nos entregou em nossas mãos. Eu quero encerrar o áudio de hoje lendo literalmente Números capítulo 27, do versículo 12 em diante, quando diz: E depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Portanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mando de santificar-me nas águas, diante dos olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Sim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Olha que preocupação linda, né? Moisés não pediu para ele continuar vivo. Moisés pediu para Deus dar alguém digno a Israel para que a liderança continuasse. E aí o Senhor disse, então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, impõe tua mão sobre ele. Apresenta-o a Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Engraçado, né? Nenhuma crise de literal perda de cargo, nenhuma crise pessoal de se ter um novo líder sendo colocado no lugar dele. Ao contrário, obediente Moisés foi e tomou a Josué, apresentou perante Eleazar, para que Josué entendesse que também existia liderança espiritual e que ele estava submisso à liderança espiritual de Eleazar, o sumo sacerdote na época. E perante toda a congregação, para que a congregação visse o novo líder. E Moisés lhe impôs as suas mãos e lhe deu ordens como o Senhor falara, como o Senhor falara. Que lindo, né? Que lindo, que lindo, que lindo. Que homem digno, que homem grande, que homem forte, extraordinário foi Moisés, né? Tudo bem que aqui ele ainda não morre. Ele ainda tem que fazer novas coisas. Ele ainda tem que vir com 5 grandes últimos discursos, que é literalmente Deuteronômio. Ele ainda tem que chamar a nova geração a um novo concerto diante de Deus e, obviamente, ele vai falar novamente a lei. E aí depois ele se apresentará ao Senhor e o Senhor
o receberá. É muito bonito, né? Se a morte de um justo é preciosa perante o Senhor, a morte de um grande líder, homem do Senhor, é muito preciosa, muito preciosa. Amados irmãos, chegamos ao final de Números capítulo 27. As coisas estão mudando. Israel está muito perto de possuir absolutamente toda a terra. Um novo líder se levanta. Um líder antigo o abençoa. E Deus estará com Josué, que também é um tipo de Cristo. E grandes coisas o Senhor fará. Muito obrigado pela tua atenção. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Agradeço ao Senhor pela oportunidade. Agradeço a minha pastora, presidente Loide Ramos, pela confiança. E agradeço a você pelo carinho da sua atenção. Então, um grande beijo. Até amanhã, com Números capítulo 28 e a paz do Senhor.